duas felicidades: gravação presencial, com todos os cuidados que você está vendo aí, e estreia no portal Saúde Livros. Recebo com muito prazer, pela primeira vez na Janela da Paulista, não pela primeira vez, porque ele já veio aqui muitas vezes, mas para gravar, né? Dr. Silvio Cardoso, ortopedista. Muito feliz de ter você no portal, viu, Silvia? Nossa alegria também. Felicidade nossa. Pois é. E o Dr. Silvio trouxe para a gente um modelo de joelho. E ele vai nos explicar o que acontece, olha só, com os joelhos de crianças e adolescentes que, ele me disse, frequentemente doem. Puxa vida, eu não sabia disso. Muita gente não sabe até que sinta na pele. E as mães sentem bem na pele. É uma patologia, uma queixa muito comum em consultório. As crianças de 8 até 14 anos, e depois dos 15 em diante é um outro tipo de queixa, mas que já dá para se comentar aqui. É muito comum aquela mãe que chega muito preocupada no consultório, porque a criança brinca o dia inteiro, e à noite acorda chorando, e a mãe levanta desesperada, porque a criança está chorando, e chorando de dor. E é uma dor realmente que salta aos olhos da mãe pela intensidade. Ela dá uma dipirona, dá um Tilenol, a criança passa um tempo, melhora no dia seguinte, para surpresa da mãe, levanta, vai brincar e faz todas as atividades normais. Então essa ficou conhecida no meio médico e no meio até das mães como dor de crescimento. É aquela dor em que aparentemente não tem causa, e a medicina até hoje ainda não tem uma causa exata para isso. Ela é transitória e é principalmente à noite. Isso está muito relacionado a estirão de crescimento e à atividade da criança, pela sensibilidade que transmite no periósteo, e à noite no repouso a dor se acentua. Tranquilamente isso resolve-se no próprio crescimento. Não é um problema. Não. A criança não tem um problema no joelho. Não, na perna. É mais na perna, e não é um problema, mas é dor. E não é uma dor que ela não sinta, ela sente. Sim, mesmo. claro. Mas você olha, não tem inchaço, não tem vermelhidão, não tem nada. E no dia seguinte a criança está com as atividades normais. Mas fora essa dor, que é muito comum, existem outras dores provocadas em regiões de cartilagens, em apófises de crescimento. E nós temos as duas principais, e essa também é muito comum, e eu trouxe o joelho, porque senão ficaria muito difícil para explicar. Aqui na frente da parte proximal da perna, logo abaixo da rótula, da antiga rótula, que hoje é patela, nós temos a inserção do tendão patelar, que é o que faz o movimento para esticar a nossa perna quando contrai o músculo. Pela atividade da criança, às vezes o peso, às vezes a forma de pisar, às vezes um desalinhamento do membro, essa tração aqui é muito intensa. Como isso é uma cartilagem de crescimento, quando se faz uma radiografia, a gente vê isso descolado do osso, como se fosse uma fratura, e não é. Ali é uma região de crescimento. Por isso que ela ocorre nesse período de crescimento também, mas diferente da dor de crescimento na perna, essa é uma dor localizada, cresce um nódulo aqui que assusta, como se fosse um tumor, e não é. É, na realidade, um processo inflamatório intenso provocado pela grande tração, pela atividade, pelo desequilíbrio muscular, e que se resolve com repouso, com gelo, um pouco de analgésico e mudança dos hábitos dessa criança. A mesma coisa ocorre na parte proximal do tendão, porque aqui tem outra apófise, outro núcleo de crescimento que a gente chama, e esse núcleo de crescimento tensionado também provoca dor. Tem nomes, essa aqui chama-se Osgood-Schlatter e essa aqui é Seidel-Larsen. Os nomes todos traduzem aqueles que descobriram a patologia, mas no fundo significa desequilíbrio muscular, excesso de atividade, estirão de crescimento e readequação. Aos 14 anos, essas cartilagens de crescimento, elas se fundem no osso e aquilo que a gente via como se fosse uma fenda, deixa de existir, ela consolida, ela se integra no osso.
O grande problema é que nessa aqui, nos Guttschlatter, se isso persiste várias vezes com recidiva, às vezes no adulto fica um calo. E isso incomoda muitas vezes. Então, essas já merecem muito mais tratamento, muito mais cuidado, embora não tenha nenhum tratamento especial, é mudar o hábito da criança, é adequar o alinhamento muscular, a força muscular, o equilíbrio muscular e corrigir eventuais desvios que existam no joelho ou na pisada do pé. Mas a obesidade aí deve contar muito, né? Sim. Então, e hoje a gente tem muitas crianças obesas. Esse era o outro fator. Você tem que tentar reduzir o peso, embora isso ocorra em crianças magras. Por isso que não é a causa, mas é um fator a mais, é o sobrepeso. Pode ser um agravante. É um agravante. Sem dúvida nenhuma é um agravante. Então, isso em relação às crianças de 8 a 14 anos, principalmente essas 3 patologias, e muito frequentes, muito. O Cindy Larsen nem tanto, mas essa da tuberosidade anterior, que é os Guttschlatter e a dor de crescimento, são extremamente comuns. É importante não negligenciar, né? Para não ter uma sequela na vida adulta. Porque também, como a dor de crescimento ela não é detectada em nenhum exame, você não pode rotular tudo como dor de crescimento e de repente deixar passar, é raro, mas de repente deixar passar um tumor. Entendeu? Então é raro. Quando nós chegamos na adolescência, a adolescência aí muda um pouco. Porque você vai falar assim, eu estou com uma dor na perna, mas é diferente da dor da criança. É aquela dor na perna que não dá para encostar o pé no chão, dói muito, não teve acidente, mas é normalmente um adolescente que tem uma atividade esportiva mais intensa, ou corrida, ou basquete, ou vôlei, atividades de impacto. E aí pode acontecer a chamada fratura de estresse. O osso não fica nervoso, estressado, mas pelo impacto, o periósteo dele, que é a membrana onde tem a inervação, ela sente a dor e faz verdadeiras fraturas, microfraturas, que na radiografia não se vê. Então você tem que fazer uma cintilografia óssea ou uma ressonância e detectar que realmente tem, e aí dá para mostrar que tem a fratura. Tem que ser tratada como tal, põe uma bota removível chamada RoboFoot, tira a carga, usa a muleta 2, 3 semanas e vai mudar a programação esportiva desse adolescente. Passar a usar calçados adequados, passar a trabalhar mais a força muscular e menos o impacto, e aí entra muito o condicionamento, seja ele um esportista amador, como é a grande maioria, ou até mesmo já profissionalizando, principalmente em ginástica olímpica e coisa desse tipo. Então, é diferente a dor na perna do adolescente, que ela dá durante o dia andando, não dá para andar, manca, não tem jeito, e a dor da criança, que brinca o dia inteiro, à noite dói, no outro dia brinca o dia inteiro, à noite dói. Então, isso é importante para diferenciar. Finalmente, no adolescente, nós temos uma alteração muito comum que ocorre dentro do joelho. A patela, ela tem uma congruência com o fêmur muito frequente, porque quando a gente faz um movimento, ela raspa no fêmur. E aqui a gente tem, então, o papel da cartilagem, que é um verniz. É aquilo que impede de osso raspar com osso. E começa a ocorrer um afinamento dessa cartilagem pelo atrito. Atrito esse provocado ou por um desequilíbrio no alinhamento da patela, ou por um erro de força muscular, a parte anterior e a posterior estão desequilibradas, e esse raspado começa primeiro o adolescente a sentir como se o joelho tivesse crocante. E às vezes é audível, se tiver silêncio, ouve. E começa quando ele agacha ou vai subir ou descer a escada a doer. Dói a parte anterior do joelho, mas na realidade esse anterior é interno, é na cartilagem. E o nome desse processo, dessa patologia, chama-se condromalácia. Tratamentos. Esse é reabilitação muscular adequada para tentar diminuir a pressão. E hoje em dia já se trabalha muito com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um colágeno com um peso molecular
semelhante ao do líquido que lubrifica o joelho, que chama líquido sinovial, e aumentando essa viscosidade, ele produz uma redução do atrito e começa a melhorar as fissuras que estão se fazendo nessa patela para efeito futuro. Então, esse ácido hialurônico ele pode ser usado intraarticular, quando já é um caso mais avançado, ou pode ser usado em sachê ou em cápsulas via oral, quando é um caso mais leve, e que aí ele vai distribuir por todo o organismo. Não é só para o joelho, diferentemente da infiltração. Ele serve para aqueles dedos que vão ficando meio artrósicos, ele serve para qualquer artrose do corpo, lubrificando. Diferente do ácido hialurônico da face. Isso que eu ia esse perguntar. tem um peso molecular diferente. Então, esse não serve. Por isso que a gente usa muito um colágeno não hidrolisável, enquanto que o facial, ele é melhor usar o hidrolisado. O articular, ele é um colágeno não hidrolisado. Porque senão eu parava de ir no cirurgião plástico, começava a tomar ácido hialurônico. Não vai ter jeito. É melhor você tomar para proteger as articulações onde tem uma artrose. A artrose é um processo degenerativo. É diferente da condromalácia, mas que o ácido hialurônico serve da mesma forma. Para artrose também. Serve para artrose também. Vai curar uma artrose? Não. Vai melhorar a qualidade de vida, vai postergar a vida média dessa articulação, e com isso é aquilo que a gente busca para o paciente. Melhorar a condição da qualidade de vida do paciente pela dor. Basicamente, isso é um resumo básico daquilo que é um dia a dia de consultório, pegando as crianças de 8 a 14 e os adolescentes de 15 em diante, em relação a dores na região do joelho. Muito obrigada, doutor Silvio. Parabéns pela estreia. Obrigado. Obrigada. Isso é muito bom, viu? Você deu aula já?